Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula do nosso curso Finanças Pessoais com Mobius. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre mentalidade financeira. O que é mentalidade financeira, como você pode utilizar a mentalidade financeira para atingir riquezas, o que você precisa mudar para eliminar crenças limitantes. Então, tudo isso a gente vai falar um pouquinho durante essa nossa segunda aula do curso. O que é importante você saber de início é que todas as pessoas elas têm um modelo mental sobre o dinheiro. O que é isso? São pensamentos inconscientes programados para lidar com o dinheiro dentro de suas mentes. Algumas pessoas têm esse modelo mental programados para a riqueza, enquanto outros têm programados para a pobreza. Isso é super natural, não precisa você ficar pensando se você já está com sua mente programada para a riqueza ou para a pobreza, porque muito do seu modelo mental que você tem hoje e como está programada a sua mentalidade financeira é baseado na sua criação, em alguns hábitos que você tem durante a sua vida, talvez algumas crenças limitantes. E o importante é você sair daqui desta aula sabendo que você vai precisar, sim, trabalhar alguns pontos, eliminar algumas crenças limitantes para programar sua mente, sua mentalidade financeira rumo à riqueza. Então, não adianta nada a gente ir para os próximos passos, até o diagnóstico, planejamento, sem antes corrigir essa primeira parte, né? De fato, eliminar crenças limitantes, mudar um pouco sua mentalidade, o que você pensa sobre o dinheiro, para que assim você possa atrair e atrair o sucesso, atrair a riqueza e se sentir confortável à medida que você vai progredindo na sua vida, tá bom? Então, e aí, quando a gente fala um pouco sobre essa questão, né, de sucesso financeiro, muitas pessoas se perguntam qual é a forma do sucesso. E de forma bem macro, o que eu acredito, quais são os passos, a forma para você atingir isso. É claro que dentro de cada ponto você vai ter alguns detalhes, mas de forma bem generalista, eu acredito que primeiro, como eu falei, você precisa trabalhar sua mentalidade para que ela esteja programada para a riqueza. Mas só ter a mentalidade, é só ter o pensamento positivo, ser otimista, eu não quero ser rico, eu vou ser rico, vai trazer a riqueza? Com certeza não. Você precisa, depois disso, adquirir conhecimento, como você está fazendo agora ao fazer este curso. E buscar cada vez mais conhecimento através de livros, através de outros cursos. E depois que você tem a mentalidade da riqueza e também tem o conhecimento, você tem que colocar em prática. Então, como eu falei até na primeira aula, né? 80% do resultado financeiro, da sua transformação financeira, vai vir, de fato, de colocar esses conceitos que estão sendo ensinados na prática, né, na sua vida, no dia a dia. E quando você tem esse conjunto dessas três coisas, desses três pontos, você consegue, de fato, atingir aí o sucesso financeiro. Então, todo mundo que tem sucesso financeiro, seja em menor ou maior grau, eles estão trabalhando nessas três áreas, né? Trabalhando sempre com a mentalidade, com conhecimento e colocando em prática. E aí, quando a gente fala de mentalidade financeira, você precisa eliminar crenças limitantes. Crenças limitantes são aqueles pensamentos inconscientes que eu falei, que está enraizado no seu modelo mental. Aqueles pensamentos que você às vezes tem, né? Alguns deles que você pode se identificar com alguns o dinheiro é a raiz de todo mal. Se você não nasceu rico, provavelmente nunca será rico. Não dá para ficar rico com o país, a economia do jeito que está, ainda mais com esse momento que a gente está passando, né? Dinheiro não traz felicidade. Quinto, crença limitante. Ficou rico porque fez algo de errado. Investimento é para quem tem dinheiro. Ou o sétimo, ter muito dinheiro vai me tornar uma pessoa menos espiritual. É claro que aqui eu listei só algumas das crenças limitantes, existem muito mais, mas algumas delas aqui você já deve ter ouvido falar ou já até se pegou pensando nisso, né? Então, e é muito ruim quando você tem essas crenças limitantes, porque, de fato, como o próprio nome já diz, ela limita o seu crescimento pessoal, seu crescimento também nas suas metas e objetivos financeiros. E, como eu falei, muitos deles vêm de forma inconsciente, né? Às vezes vem como justificativa para que você não alcance algum objetivo. Então, você não conseguiu aquela promoção, não conseguiu, de fato, juntar dinheiro, economizar, você diz, o dinheiro é raiz de todo mal, ou não traz felicidade, ou então tem aquela clássica também, né? Eu tenho que gastar tudo hoje porque amanhã eu posso morrer, e estatisticamente isso é muito improvável de acontecer. Então é muito importante você eliminar esse tipo de crença para que isso não seja uma trava na sua vida, uma trava no seu progresso financeiro, tá bom? E é esse processo que de fato constitui essa questão de mudar sua mentalidade financeira, reprogramar sua mentalidade financeira
para sair de uma mentalidade que atrai a pobreza para uma mentalidade que atrai a riqueza e o sucesso. Então, depois que você já entendeu um pouco sobre mentalidade financeira e sobre algumas crenças limitantes que você tem que retirar e mudar na sua vida, eu gostaria de falar um pouco sobre o conceito de independência financeira e qual o caminho para que você consiga atingir essa independência financeira. Independência financeira nada mais, nada menos é do que você conseguir fazer com que o seu patrimônio, ou seja, o dinheiro que você tem investido, seja suficiente para bancar o seu padrão de vida, para que você, de fato, como a palavra já diz, tenha independência, né? E para que você possa atingir isso, que deve ser um objetivo de todas as pessoas, buscar essa independência financeira, e você também pode atingir graus de independência financeira. Então, durante o caminho, você vai conseguindo ter, sim, bons resultados, ter rendimentos durante a sua vida, onde você consegue começar a ter uma tranquilidade maior. Mas quando a gente fala de independência financeira, para você chegar lá, eu sempre comparo como uma escada, né? Você tem que fazer degrau por degrau. E muitas vezes as pessoas elas tentam pular etapas. E quando você faz isso, você acaba lidando mal. Então eu trouxe aqui um pouco da visão também geral de como é esse passo a passo para que você possa atingir essa independência financeira. Como nós falamos na aula de hoje, né? O primeiro passo é a mentalidade financeira. O segundo passo é o diagnóstico financeiro, é entender a sua situação atual, que a gente vai também falar justamente na próxima aula. Depois vem o planejamento financeiro. Depois você vai trabalhar, depois você tem esse planejamento, você vai trabalhar para reduzir gastos e aumentar ganhos. Começar a investir, né? Começar a atingir seus objetivos de investimentos, reserva de emergência, enfim, objetivos também de longo prazo. E aí, o último degrau é a independência financeira, à medida que você continua constante nos seus investimentos. Então, é muito importante você entender isso para que você não pule etapas. Muitas pessoas, elas querem pular etapas, elas ainda nem transformaram a mentalidade financeira delas e estão procurando investir, às vezes estão endividadas. Então, é muito importante você entender que quando você fala de sucesso financeiro, quando você fala de atingir essa independência financeira, é que nem um jogo de videogame, né? Você não pode pular da fase 1 para a fase 10, você tem que passar fase por fase e tem que ter paciência até aproveitar esse caminho, né? Porque vai ser um caminho de muito aprendizado e vai ser um caminho também muito que você vai conseguir desfrutar à medida que você vai subindo esses degrau a degrau e rumo à sua independência financeira. Então, essa foi a aula de hoje. Alguns livros de referência para você se aprofundar nesse assunto, para que você possa aprender cada vez mais. O Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, e o livro Rápido e Devagar, que é um livro um pouco maior, mais denso, mas também que mostra bastante os conceitos que estão por trás das nossas decisões financeiras do dia a dia, né, o lado emocional. É um livro um pouco mais denso, mas que tem um conteúdo bastante rico, que vai ajudar bastante você a entender um pouco mais sobre mentalidade financeira e reprogramar sua mentalidade rumo à riqueza.